pobreza choca quando histórias de vida têm destaque em meio aos números frios das estatísticas. Índices, pesquisas costumam ser apenas mais um punhado de informações em meio a tantas outras que consumimos o tempo todo. Mas quando vemos o rosto da pobreza em situações limite, como guerras e desastres naturais, por exemplo, sobretudo quando as fotos dos jornais ou as imagens de TV chegam até nós dando mais dramaticidade ao contexto, nos sensibilizamos, uns mais, outros menos. Com a realidade de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivendo sem acesso a direitos elementares, como a educação, a moradia, a alimentação e a saúde. Mas o que afinal determina que a pobreza e a exclusão social sejam notícia, ganhem destaque nas manchetes? Bom, nessa entrevista da série especial do Futura sobre pobreza e desigualdade, eu converso com José Marques de Mello, jornalista, pesquisador, professor emérito da Universidade de São Paulo, diretor da Cátedra Unesco-Umesp de Comunicação. Umesp é a Universidade Metodista de São Paulo. Professor José Marques de Mello, obrigada desde já aqui por essa conversa que nós vamos ter. E eu queria saber do senhor qual é a análise que o senhor faz aí da cobertura jornalística dos temas relacionados à pobreza e à exclusão social. Que tipo de tratamento o senhor acha que essas informações, de forma geral, têm pelos meios de comunicação tradicionais? Bom, esse tema da pobreza é um tema que a mídia cobre de forma ciclotímica. Ora cobre de forma sensacionalista, ora cobre de modo explicativo. Aliás, ultimamente tem aparecido mais porque nós temos uma imprensa politicamente correta. Mas nos anos 60, por exemplo, do século passado, dizia-se que pobre só aparecia na imprensa na página policial. Armand Matterall, um pesquisador francês que viveu aqui na América Latina, dizia que é preciso que o pobre seja delinquente para aparecer no jornal. Hoje a situação mudou, porque há uma maior conscientização a respeito da questão da pobreza, e, consequentemente, os jornais e revistas pautam com mais frequência. Mas o grande problema da cobertura da pobreza é que ela é descontextualizada na minha maneira de ver. A pobreza aparece episodicamente e, quando aparece, de um modo geral, é em função de cataclismas, de situações dramáticas, como você falou há pouco. Não é um tema coberto com muita frequência. Mas, e aí, como é que a pobreza, na sua visão, ela é apresentada de forma episódica, assim? Quando em desastres naturais, como eu citei, ou, enfim, situações de limite, como é que o pobre, a figura da pessoa pobre ou do excluído socialmente, ele aparece efetivamente? Pois ele tem aparecido de duas maneiras. Ou aparece como drama, no sentido de que tá seca no Nordeste, portanto, fome na África, esses temas mais recorrentes, ou então aparece glamourizado nas telenovelas, em certos programas de auditório, em que o pobre é apresentado como uma figura excêntrica, pitoresca. Uhum. Então, de certa forma, o senhor poderia dizer assim que a pobreza ela ainda é apresentada pelos meios de comunicação, pela imprensa, de forma estereotipada? Quer dizer, a pobreza associada a quem não tem recursos materiais, ainda mais numa sociedade de consumo onde a gente vive hoje imerso, né? Quer dizer, você acha que isso acontece? Mas a pobreza é isso, é privação de bens, privação de condições de trabalho, exatamente exclusão, marginalidade. Então, a imprensa, quando trata, estou falando sobretudo do jornal e da revista, que são veículos consumidos pelas elites. Você sabe que no Brasil a população normal não tem acesso, a população trabalhadora, a classe média quase não tem acesso à imprensa. Então, quem tem acesso à imprensa, de modo geral, são as classes mais abastadas, e inclusive a intelectualidade. Joãozinho 30 já dizia que quem gosta de pobreza é intelectual. Então, ela aparece mais na imprensa do que no rádio e na televisão. Ultimamente, na televisão, esse tema da pobreza tem aparecido muito em função da exclusão, da marginalidade nos morros, nas favelas. Então, há programas como são conhecidos aí que, na verdade, martelam a questão da pobreza de forma, na minha maneira de ver, de forma inconsequente. Porque criam, na verdade, um pavor. Uhum. E a notícia? Como é que o senhor acha que a notícia, os meios de comunicação, a imprensa, definem quando a pobreza e a exclusão são notícia?
Pois é, não são notícias por si, são notícias em função do cotidiano. Quando há uma normalidade no cotidiano, então a imprensa publica com frequência informações sobre a pobreza, mas pautar a pobreza como tal, didaticamente, só em campanhas. Então você tem Criança Esperança, tem uma série de momentos em que essa questão da pobreza aparece e os pobres, de modo geral, são focalizados, na minha maneira de ver, de forma glamourizada. Ou realmente em situações extremas, ou em situações que eu diria que procuram corresponder àquilo que eu chamei uma agenda politicamente correta. Que o senhor disse que isso foi mudando ao longo do tempo, que nem sempre foi assim. Hoje nós vivemos numa era do politicamente correto, isso acontece mais hoje do que no passado acontecia. Sem dúvida, acontece mais hoje do que no passado. Mas o que eu acho que a mídia devia fazer em relação à pobreza e outros temas como esse, era tratar de forma constante, de forma a educar a população para compreender o problema. E aí é que nós temos um problema em relação à comunicação e sociedade. É que os meios de comunicação, eles na verdade refletem um ambiente em que as pessoas vivem. E na nossa sociedade, por exemplo, a população não é educada. A maioria da população não passa pela escola, mas passa pela escola de raspão. Consequentemente, não acumula conhecimento suficiente para desejar outro tipo de coisa. Então, quando a pobreza aparece, ela aparece episodicamente porque as pessoas não querem se ver na televisão. Mas... A maioria das pessoas, na verdade, enfrenta situações de privação. Mas eu quero lhe fazer uma provocação. Assim. O senhor acredita que isso, de alguma forma, isso esteja mudando de forma significativa de, sei lá, 10 anos para cá, de 15 anos para cá? A gente tem menos gente na pobreza, né, no Brasil. A classe média, esse país teve tanta gente na classe média. Quer dizer, as pessoas alcançam uma maior escolaridade. Então, esse movimento todo por que o país passa tende a modificar essa imagem que a comunicação, que os meios de comunicação fazem da pobreza e da exclusão social, até porque o senhor fala que, né, é um espelho do que é a sociedade está mudando. Então, consequentemente, a forma de retratá-la também está nesse caminho de mudança? Pois é, então nós temos aí alguns pontos que precisamos historicamente considerar. A pobreza, de um modo geral, ela foi escondida. No passado ela era escondida porque, na verdade, nós somos uma sociedade cruel, em que o desenvolvimento das nossas relações sociais foram sendo marcados pela predominância de uma classe abastada que usava a poupança nacional para se beneficiar. Mais recentemente, com a democracia, então, as pessoas estão preocupadas em redistribuir o produto social. Nessa redistribuição do produto social é que a questão da pobreza aparece. Agora, eu particularmente vejo essa questão como uma questão... O interessante seria termos programas de desenvolvimento nacional, regional e local que extinguissem a pobreza não precisasse aparecer como um problema. Simplesmente porque ela não existiria? Não existiria se nós tivéssemos melhor distribuição de renda. Você tem países, por exemplo, os países nórdicos, que praticamente, se não há igualdade, há pelo menos uma melhor distribuição do produto social. Agora, a nossa sociedade, dizia Darcy Ribeiro, é uma sociedade cruel. Ela refletia no passado a diferença entre, por exemplo, a Casa Grande e a senzala, a pobreza está na senzala. Depois do período posterior à escravatura, então passamos a ter os sobrados e os mucambos. E hoje em dia nós temos as favelas e temos os condomínios de luxo. Então, tudo isso a mídia vai retratando de maneira... Como eu já disse, episódica, não é constante. A abordagem da pobreza, o problema é a falta de crítica em relação a isso e como contextualizar esse tema, ou isso é intrínseco mesmo à produção da notícia? Eu acho que isso é a lógica do jornalismo. A lógica do jornalismo é atender às expectativas da audiência. A audiência quer sempre, primeiro, se informar sobre assuntos que são do seu cotidiano. Então, cada vez mais o jornalismo se torna um jornalismo utilitário, as pessoas querem ler jornal, revista, ou ter acesso aos meios de comunicação para se informar e tomar decisões cotidianas, ou então ela na verdade, cria um certo clima emocional em relação àquilo que nós chamamos de situações extremas, situações esdrúxulas, situações anormais. Então, quando trata de questões de assinatura, porque a pobreza, na minha opinião, e na realidade não é um problema
de hoje, é um problema crônico, histórico. Quando ela não está num país, está no mundo. Como é que nós temos hoje o mundo inteiro organizado? A maior parte das populações estão em situação de pobreza. Nós temos, então, alguns países que têm situação de acumulação de recursos, em que a distribuição é melhor, mas no fundo a África, a Ásia, a América Latina continuam sendo bolsões de pobreza. E isso a imprensa não trata de modo a mostrar que há, entendeu, essa injustiça social, essa distribuição desigual da economia. Uhum. O senhor vê diferença na cobertura dos temas da pobreza e da exclusão social pelo rádio, pela televisão, pelos impressos e pela internet, principalmente? Pois é, eu vejo mais um problema de gradação, porque, como eu disse há pouco, a imprensa, o jornal, revista, o livro, etc., são veículos de comunicação hoje, ainda hoje, no caso brasileiro, quase exclusivo de uma faixa muito pequena. Essa faixa escolarizada, essa faixa mais bem educada, porque o acesso à mídia não depende só da disponibilidade de meio de comunicação. Você muitas vezes tem uma profusão de informações que são divulgadas e a população não tem acesso. Mas mesmo com o aumento da escolaridade da população, mesmo com a inclusão digital que vem avançando no Brasil? Mas a inclusão digital, ela é um pouco... Criou-se uma certa ilusão sobre a inclusão digital. Hoje nós temos 70 milhões de pessoas que têm, por exemplo, acesso à internet, mas quantos têm acesso para se informar? É pequeno o número de pessoas que usam a internet para se informar. A internet é usada muito mais com funções hedonísticas ou utilitárias do que propriamente para informação. Se você vai em qualquer dessas lan houses que você encontra aí na periferia, as crianças estão lá pegando joguinhos e outras coisas mais engraçadas. Mas, na verdade, não é para buscar informação. A mesma coisa são os adultos. O fato de ter um computador em casa não significa que a pessoa use para se informar. Por quê? Porque como a educação é desigual e ao mesmo tempo seletiva, as pessoas que são educadas, elas não têm o que eu chamo assim de repertório crítico. Elas não desejam mais do que aquilo que já tem. Por isso a mídia repete os temas secularmente. E o senhor que, enfim, é uma referência no estudo das questões de comunicação, eu queria entender como é que a academia, na sua opinião, tem se dedicado a entender exatamente como a imprensa aborda as temáticas da pobreza e da exclusão social. Eu diria que a academia, vou falar da brasileira em particular, a academia brasileira, na verdade, tem se distanciado dessas questões do dia a dia. Infelizmente, são poucas as pesquisas que têm, digamos, uma organização holística, tentar entender os problemas para solucionar os problemas. De modo geral, os pesquisadores acadêmicos, eles têm temas da sua predileção, que são temas quase sempre pautados pela comunidade internacional. Nós vivemos num clima, num ambiente em que o intelectual tem que estar sintonizado com as tendências da sua área de conhecimento, dos seus pares, tem que produzir e demonstrar essa produção. E isso vai sendo, na verdade, o filtro que guia os intelectuais. Então, os acadêmicos brasileiros estão pouco preocupados com o Brasil enquanto uma sociedade que tem problemas sérios que precisam ser resolvidos. Na comunicação? Das ciências sociais em geral, mas na comunicação em particular. A comunicação ainda não chegou num patamar de compromisso com a realidade brasileira. Professor José Marques de Mello, muitíssimo obrigado por essa conversa. Acho que muito boa essa conversa para o público do Futura. Eu que agradeço a oportunidade. Tá ótimo. Obrigada a você por ter acompanhado essa entrevista, essa nossa conversa. Um abraço e até a próxima.